foi essa vontade de fazer um novo disco? Como aconteceu isso? Olha, aconteceu agora na pandemia, né? A gente ficou nesse isolamento, uma frustração muito grande por não poder encontrar o público, não encontrar os meus parceiros, os músicos com quem a gente sempre toca. Então ficamos todos, cada um na sua toca. E aí eu comecei no meio daquele tumulto, né, em casa, cotidiano, as crianças fazendo aula remotamente em casa, a casa cheia, a família, né, convivência intensa e tal. Foi ali que eu comecei a rascunhar ali com violão e tal, e surgiu a primeira canção, que inclusive está no disco, chama-se Um Sopro. Foi a primeiríssima música, foi como uma chave de um portal que se abriu, assim. Então aquilo me levou para um outro lugar. A música sempre teve essa capacidade de me transportar, assim, né? De você devanear, de você curtir, assim, e entrar num outro lugar, assim. E aí eu comecei a compor mais constantemente nos dias, assim, entre lavar pratos e varrer e fazer os serviços domésticos, acompanhar as crianças nas aulas, fazer o cotidiano da família, sempre compondo. E aí até que eu me dei conta que eu tinha um álbum novo, né? Que é esse que agora eu vou lançar. Esse álbum também foi todo gravado remotamente com os músicos, né? Legal. O produtor, o Rafael Ramos, o Rafa, né? Ele fez o meio campo, e aí os músicos, cada um no seu próprio estúdio caseiro, gravava e mandava para ele, e aí a gente foi trocando ideias e tal, e é assim que o disco se fez, todo remotamente. E o primeiro single que você lançou foi o É Assim Que Eu Sei, que ele é uma balada romântica, né? E além do amor e tal, paixão, teve algum outro tema assim que você quis explorar? Teve, além de relacionamento, de amor, tem a amizade, eu acho que é um tema que está bem presente no disco, né? Então tem uma canção que chama Uma Conversa, que fala sobre esse lugar da gente, o lugar de escuta, né? De você ouvir o amigo, né? A importância de você ser um bom ouvinte e a importância que tem a gente ter com quem se abrir e dividir as aflições e tudo, né? Então acho que é uma coisa bem dessa experiência pandêmica em que a gente ficou muito distantes uns dos outros, né? Então valorizei muito o fato de você ter amigos e com quem conversar e tal, né? E se abrir. E tem uma música pro Sabotagem, que é um rapper, né? Que eu conheci fazendo cinema também, né? E faço uma homenagem para ele numa outra canção. Então tem e também falo sobre preconceito ligado ao amor, né? Aí as opções de cada um, né? Então tem uma canção que chama-se Por que Censurar o Amor, que um pouco se revolta contra esse desejo das pessoas de controlar o próximo, controlar os outros. Muito bom. E você mencionou Sabotagem, essa é a minha próxima pergunta. Você faz nessa homenagem para ele e para você, qual a importância dele, não só como músico, como rapper pro Brasil, mas sim pro país como um todo? Que ele teve uma passagem meteórica, né, muito curta, enfim. Olha, ele é da maior importância e isso é uma grande alegria, assim, porque eu estive bem próximo dele nessa época do filme, 2001, 2002, ali, quando a gente fez O Invasor, né, fizemos juntos, eu pude ver de perto, assim, o talento, a capacidade dele de registrar, de ter na memória um manancial, uma possibilidade de termos, né? de dicas, de um linguajar da rua, que foi aquilo que a gente usou no filme, né? E isso é muito característico dos poetas mesmo, que você fica colecionando coisas que depois você vai usar nas tuas rimas e tal, né? Um pouco o jeitão dele, o fazer poético, né, dele, né? Muito que se mostrou nesse nosso trabalho que a gente fez, né? E eu fiquei logo fã dele. Na verdade, nós dois estávamos vivendo uma situação bem diferente, porque foi o primeiro filme que eu fiz, foi a minha primeira experiência no cinema, e para ele também. Então a gente, quando se encontrou, a gente tinha a música em comum, então isso já criou uma cumplicidade instantânea. Eu vejo que, por exemplo, tem uma comunidade lá perto de casa
que tem um Sabotagem pintado assim no muro. Né? Aí você menciona na letra também, né? Exatamente. E aí eu falo sobre isso na letra porque é muito, muito bacana, assim, você vê que ele me contava histórias, né, de escapadas, enfim, de situações de alto risco que ele passou e tal, até se firmar como artista, né, e iniciar a carreira dele. Então ele comentava sobre isso, né? Então na música eu falo exatamente sobre essa coisa dele escapar com os versos dele. Então de alguma forma ele continua presente. Então Sabotagem está aqui, é o nome da canção, porque celebra o fato de que ele está tão presente nos versos dele e inclusive nas homenagens que fazem para ele, pintados nos muros. E é muito bonito de ver isso. Pô, justo demais. E bom, né, a gente você comentou da pandemia e tal, que o disco foi feito em isolamento. E como ela te afetou e afetou o disco e também você, não só como artista, mas como pessoa? Foi muito interessante, porque foi um período muito difícil, né? As notícias eram terríveis, você conviver com essa situação diariamente. No entanto, o disco ele é muito leve. Então foi realmente uma tentativa de encontrar esse ponto no futuro, um mundo ideal, desenhar um mundo como a gente gostaria que ele fosse, né? Um mundo de equilíbrio, em que um casal as partes são iguais e se respeitam, né? Então eu falo muito da minha relação com a minha companheira e ela é uma mulher forte que trabalha e tudo, então é divertido porque as coisas se invertem. Essa canção mesmo que é o single, né? É Assim Que Eu Sei, fala um pouco sobre os sinais que você pode esperar da pessoa amada, né? Quais são os sinais de que ela está querendo namorar com você, que ela tá apaixonada e tal. Então é divertido brincar com o que é o sinal. Então eu brinco na música que quando ela larga a toalha molhada em cima do travesseiro na cama, que é aquela coisa de perrengue de casal, né? Uhum. Você fala, de novo você jogou a toalha molhada na cama e tal. E aquilo pode ser um sinal. Com certeza. Entendeu? E o seu último álbum foi lançado em 2017, né? Então se passaram 5 anos. E como você amadureceu e evoluiu como músico nesses últimos 5 anos? Olha, eu amadureci bastante, quer dizer, o último disco, A Gente Mora no Agora, que é esse de 2017, né? Ele é um disco de muitos encontros. Então cada música tem pelo menos 1 ou 2 parceiros diferentes, né? E tem músicas também de outros compositores, eu estou de intérprete, mas em geral muitos encontros que geraram as canções, né? Ou participações, né, como instrumentistas e tudo mais. Então é um disco muito rico de ter muita gente envolvida no disco, né? E diferentemente desse, que é um disco de pandemia, então todas as letras, todas as músicas são minhas. Então é bem diferente a dinâmica assim, de composição do disco e tal. Isso também é um amadurecimento muito grande de você descobrir a temática que você quer desenvolver, sentir um punhado de canções que elas conversam entre si, que isso é um álbum, que é uma coisa do disco, como eu sempre, da minha geração, né? Eu sou da geração do vinil, então a gente faz os discos assim. Eu brincava com o Rafael Ramos, o meu produtor, qual música que fecha o lado A, qual música que abre o lado B, que tinha um paradinho certinho, né? Então a gente fica brincando, então o disco já tem ele já quer ser um álbum, né, o disco e tal, embora a gente esteja lançando agora no streaming, né? E bom, o É Assim Que Eu Sei se lançou numa sexta-feira 13. E eu queria saber, tipo, se existe... E também tiveram 13 músicos te acompanhando, né? A gente queria saber se... Tinha 13 músicos? Tinha 13 músicos, a gente pesquisou aqui. Nossa, que cabalístico, né? Pois é, então. E aí tem alguma superstição, tem alguma coisa com o número 13? Qual que é? Tanto não tem que eu tô surpreso agora. Mas agora passa a ter. É como a minha avó dizia, né? Ela falava, não, eu não tenho superstição. E ela batia na madeira. Batia na madeira. Por que não, né? Alguns artistas, músicos, enfim, se expressaram contra outros músicos se expressarem politicamente.
E esse ano, como foi divulgado, você e outros artistas participaram do jingle da campanha do Lula de 2022. E como foi ser chamado para esse projeto? E como foi sua decisão de topar isso? Não, foi uma alegria, né, poder participar da música do Lula. E eu tive inclusive num momento também da pré-candidatura dele, fui meio que mestre de cerimônias de um evento e tal, com muita alegria, porque eu acho que a gente agora tem que se envolver mesmo. Eu não acho que todo artista ou todo cidadão obrigatoriamente deve se envolver, tem a obrigação de revelar seu voto, por exemplo. Eu acho que a gente vive numa democracia, então você tem o teu direito, o voto é secreto. Mas no meu caso eu acho que a gente vê a democracia sofrendo ataques diários aí, e é muito preocupante. Então eu tô tomando uma atitude, um posicionamento firme e claro, porque eu acho que a gente tem que ter, o momento é esse, em outubro a gente vai ter que votar e vamos ganhar no primeiro turno para garantir a nossa democracia. Voltando para falar um pouquinho de Titãs, né? Esse ano a banda faz 40 anos, né? E você e os outros integrantes seguem cheio de projetos ativos aí, né? A gente queria saber, tipo, se existe assim um grupo de WhatsApp, se rola uma conversa de voltar, se alguém pensa nisso, se os fãs têm alguma esperança assim nesse sentido. Não rola nada disso. Mas tudo bem, é uma coisa que é normal, os fãs. É uma coisa muito de pensar numa coisa que ficou no passado, entendeu? Eu entendo perfeitamente que os fãs têm guardem uma memória afetiva de ver todos no palco e tal, mas isso é uma coisa que aconteceu naquele momento, né? Eu digo isso com muita tranquilidade porque eu fiquei 34 anos, uma vida inteira na banda, né? É um capítulo, ou muitos capítulos, né? São volumes de livros, né? Escritos aí, e maravilhosos, que eu levo sempre comigo. Eu acho que esse é um legado, é uma história. Nos shows eu canto as músicas dessa minha história com a banda. Enfim, é uma alegria, né? Bom, foi isso, Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Foi um prazer enorme falar com você, viu? Maravilha. Obrigado.